Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Queiram, por favor, amados, tomar os vossos lugares. Nós estamos, irmãos, felizes, extasiados diante do poder de Deus aqui neste lugar. Nós temos em nosso patrimônio uma profecia que as pessoas vão parar os seus carros em frente a esta igreja por causa do louvor. Aleluia. Não é da música, é do louvor. Aleluia. E Deus tem mandado e tem capacitado pessoas aqui desta igreja para produzir esse louvor em alto estilo. Vamos aplaudir o Senhor pela Patrícia? Glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor pelo Gabrielzinho? Glória a Deus! Pela Lília? Glória a Deus! Pela sua filha? Aleluia! E existem outros cantores e cantoras que estão aqui e que não vieram aqui à frente. Você não veio, né? Agora não? Glória a Deus. Irmãos, Deus tem mandado vozes maravilhosas. Nós temos que falar por que Deus está me dando essa voz maravilhosa. Por que Ele me deu essa voz maravilhosa, né, irmã Gildete? Por que Ele lhe deu essa voz maravilhosa? Por que Ele mandou você para cá? Será que está dentro do propósito da palavra que o Senhor nos deu há tantos anos? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou sugerir que se você nunca fez um teste, como que chama? Teste vocal. Eu vou sugerir que você faça um teste vocal. Pode chamar a Patrícia, viu, irmã Maria Lúcia? Fazer um teste vocal. Quem sabe está escondida aí uma voz apreciável. É claro que nós podemos louvar a Deus, o que importa é aquilo que está em nosso coração. Mas nós estamos falando, irmãos, de capacidade artística que Deus nos dá para tocar bem, para cantar bem. Amém? Oh, aleluia. Levitas. Irmãos, nós estamos concluindo um estudo que nós começamos no dia 24 de janeiro, ao que parece, sobre a proteção da nossa casa e da nossa família da contaminação espiritual. E nós já estudamos vários tópicos a respeito da arquitetura da casa, da decoração da casa, do paisagismo, a respeito das pessoas que nós vamos receber ou não vamos receber nas nossas casas, a respeito do nosso vocabulário, do vocabulário das palavras que nós vamos usar na nossa casa, a respeito dos decibéis que nós vamos utilizar para falar, para conversar na nossa casa. E tudo isso tem a ver com preparar a nossa casa para ser um ambiente onde milagres de Deus vão acontecer ou não vão acontecer. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos ver o último tópico que diz respeito
a realidade do altar virtual, que é a televisão e a internet. A realidade do altar virtual. Eu, quando mudei para a cidade de Pedreira, no ano de 1990, eu fiquei assim, admirado, porque eu vinha de uma outra região, eu vinha do Pontal do Paranapanema, da região de Presidente Prudente, e quando eu cheguei na região, na cidade de Pedreira, eu fiquei assim, admirado, porque cada comércio, cada casa tinha um altar com uma imagem de um santo. É que naquela cidade, devido à economia, porcelana, louça, esse tipo de indústria, várias indústrias se dedicavam à atividade de fazer imagens, fazer santos, fazer imagens. Fora isso, aquela região ali do Circuito das Águas tem uma influência muito grande do catolicismo, e a cidade de Pedreira tinha uma influência muito grande do catolicismo, tanto que naquela época, eu mudei para lá em 1990, em todas aquelas cidades da região ali do Circuito das Águas, não tinha motel, porque os padres locais não permitiam que se construíssem motéis ali naquela região. Então, os prefeitos não davam alvará para funcionamento de motel naquela região. E eu fiquei admirado, cada comércio, cada casa que você chegava, tinha um altar com uma imagem. E, meus irmãos, isso era comum. Acredito que todos vocês que vêm de famílias católicas têm isso como uma coisa comum nas casas dos vossos pais, dos vossos avós, um altar com uma imagem, onde a pessoa fazia uma oração, fazia uma reza, fazia uma promessa ali para o santo, fazia uma devoção, quando passava ali diante daquele altar, fazia uma certa reverência. Hoje isso já não é mais tão comum como era, como foi. E esse altar, meus amados irmãos, ele tem sido substituído pela televisão. Pela televisão. A televisão, ela funciona hoje como uma espécie de um altar, onde as pessoas não passam pouco tempo, passam muito tempo recebendo orientações, instruções, aprendizado diante ali daquele altar, seja para o bem, seja para o mal. Como, irmãos, o mundo jaz no maligno, a maior parte, ou em alguns canais, a totalidade dos programas que passam na televisão são programas inspirados por demônios ou nascido da maquinação de mentes ímpias. Dentro
dos projetos de Satanás para a destruição do gênero humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E meus irmãos, esse altar virtual, ele corresponde a uma realidade virtual, que pode ser e que é explicada pelos cientistas por um termo que é conhecido como mente quântica. Ou seja, os efeitos no cérebro, as reações no cérebro, na mente consciente, na mente subconsciente, na mente objetiva, na mente subjetiva, enfim. Esse pacote que nós temos aqui no crânio, o cérebro, é uma caixinha preta ainda. Por mais que estejamos desenvolvidos nas ciências do conhecimento, muita coisa ainda está longe de ser descoberta com relação ao funcionamento do cérebro humano. Se tudo já tivesse sido descoberto, nós não teríamos os transtornos psíquicos, porque era muito fácil, era só acrescentar o que está faltando. Ou a gente ingeria pela boca, ou aplicaria diretamente na veia, ou injetaria direto no cérebro, e estaria tudo resolvido. Porém, ainda está longe de se ter respostas quanto ao funcionamento do cérebro humano. Mas uma coisa é certa: o cérebro humano, ele é impulsionado e é estimulado nas suas atividades por aquilo que você vê, por aquilo que você sente no tato, por aquilo que você sente o gosto no paladar, por aquilo que você ouve. O cérebro é estimulado. E a televisão, assim como outras atividades estimulantes, exercem, vamos falar essa palavra, um poder muito grande na mente humana, para o bem e para o mal. Então, meus amados irmãos, estudos que têm sido desenvolvidos dão conta dos males que a exposição à televisão causa para a pessoa. Há um salmo, Salmo 101, e versículo 3, a Bíblia diz para nós não colocarmos
coisas más diante dos nossos olhos. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má ou injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. O salmista está falando sobre o modelo de um bom rei. E ele chega, logo de partida, ele começa com essa conclusão. Um bom rei não coloca coisas más diante dos seus olhos. Eu fiz um estudo de uma publicação pelo Departamento de Ciência da Computação da USP, da Universidade de São Paulo, porque quando somos nós, os crentes, que estamos falando isso, é porque é fundamentalista, é porque é muito conservador, é porque é muito ignorante, é porque é muito velho. Mas estudos científicos têm chegado à conclusão de que para crianças, para adolescentes e também para pessoas idosas, a televisão causa males realmente permanentes, alguns deles. O primeiro dessa lista, se nós tivermos aí, eu pedi para os nossos colaboradores colocarem, o primeiro deles é o excesso de peso e obesidade. Excesso de peso e obesidade. Estudos feitos acompanhando o desenvolvimento de 980 crianças, de 2 a 3 anos e até os 21 anos de idade, verificaram que 17% dos casos de excesso de peso eram devidos ao consumo de televisão na infância. E esses estudos chegaram à conclusão de que quanto mais tempo uma criança passa exposta à televisão, quanto mais tempo uma criança fica vendo TV, maior será o seu índice de massa corporal, IMC, que é um indicador da normalidade ou da anormalidade do peso em relação à altura. Quantos irmãos aqui já fizeram esse estudo? Eu fiz recentemente, eu preciso perder pelo menos uns 7 quilos para ficar um pouco assim, um pouco mais na normalidade. Eu precisava perder uns 10, eu já perdi uns 3, 4, e preciso perder ainda mais uns, para que o meu índice, em relação à minha idade, em relação à minha altura, fique na normalidade.
Então, quanto mais esses cálculos chegaram a essa conclusão de que quanto mais tempo a pessoa gasta vendo TV, mais exposta ela está a essa, vamos chamar de anormalidade, que é o excesso de peso e obesidade. É muito interessante, irmãos, porque já entra um outro fator também, que é o estímulo para comer fora de hora, para comer coisas que não convêm, do tipo salgadinhos, refrigerantes, e etc. Bom, em segundo lugar, riscos para a saúde. A televisão, ela induz a pessoa a um estado semi-hipnótico. Semi-hipnótico. Você pode ver a pessoa que está olhando a televisão, ligada na televisão, ela fica assim com a cara meio abobalhada. Vocês já viram isso? E você chama a pessoa, fulano, ela escuta, mas não ouve. Já viram isso? Escuta, mas não ouve. É um estado, ela não está hipnotizada, mas ela está semi-hipnotizada. É um estado semi-hipnótico. E então, esse estado diminui a sua capacidade motora, reduz a sua capacidade motora, e isso pode ser constatado de maneira científica, mediante se olhar a atividade do cérebro da pessoa que reduz. Então, estudos concluíram que de 2 a 4 horas de TV por dia produz em crianças e adolescentes um risco de colesterol alto em relação aos que não assistem ou assistem menos de 2 horas de TV por dia. Com mais de 4 horas de TV por dia, o risco dobra. Então, o consumo de TV, dentre vários hábitos da pessoa, é o que mais induz a pessoa ao aumento do colesterol. É uma coisa incrível. Nós nem vamos falar da saúde psicológica agora. Estamos falando da saúde física. Um terceiro problema. Problema de atenção e de hiperatividade.
um estudo com 1.278 crianças de 1 ano de idade e 1.345 crianças de 3 anos de idade verificaram que 10% delas tinham problemas de atenção aos 7 anos de idade. Problemas de concentrar-se aos 7 anos de idade. Problemas para pegar um caderno e ficar ali estudando matemática aos 7 anos de idade. E o número de horas, quando aumenta também o desvio do padrão ideal para a criança. Então, meus irmãos, é impressionante. Parece que muitas pessoas não percebem que estão expondo os seus filhos à contaminação e que realmente a exposição à TV é prejudicial à criança. E às vezes a pessoa não tem coragem de limitar o uso, de cortar o tempo em que a criança, notadamente, está exposta à televisão. Bom, recomenda-se que criança até 2 anos de idade não veja televisão. Daí já é até um problema de saúde, por causa das ondas no cérebro da criança. Aí já é até um problema de saúde direta. Então, irmãos, a TV, ela induz a criança à hiperatividade. E daí a criança não fica quieta. Ela tem que estar sempre fazendo algo. Ela tem que estar sempre mexendo em alguma coisa. Ela tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E não consegue ficar parada. Ela tem que estar sempre em ação. Hiperatividade. Vamos para um outro. Agressividade, em quarto lugar, e comportamento antissocial. A quantidade, irmãos, de violência transmitida pela televisão, ela é de estarrecer. Segundo estudos, quando uma criança chega aos seus 10 anos, aos seus 11 anos, ela já viu na televisão mais de 8.000 mortes. Mais de 8.000 mortes. Mais de 100.000 atos de agressão. Estima-se que um jovem com 18 anos, ele já viu pela televisão 32.000 assassinatos. E isso sem assistir esses programas que passam depois das 22 horas, sem assistir esses programas que vão meia-noite afora, só com a programação
normal e comum assistindo aí 2 horas a 3 horas de televisão por dia. Bom, isso tem efeitos. Que efeito? Agressividade. Volta novamente, por favor. Agressividade e comportamento antissocial. Agressividade e comportamento antissocial. Por que o meu filho responde tanto? Será que é por causa da vinda de Jesus, que nos últimos dias os filhos seriam assim muito agressivos com os pais? Pode até ser um pouco, mas não é tudo. Em quinto lugar, depressão e medo. Depressão e medo. Depressão, porque a pessoa vê muita coisa na televisão que ela tem vontade de comprar e não pode comprar, e até mesmo quando ela vai se resignar, eu gostaria tanto de ter isso, mas eu sei o que eu não posso ter, então não tenho. Porém, ela se resignou. Ela se resignou para não ter aquilo que ela gostaria de ter e que é desenvolvida toda uma técnica de marketing psicológica para impressionar a pessoa, e certamente isso traz alguma frustração, porque a pessoa não tem a capacidade econômica para ter aquilo. Eu lembro quando eu era criança, e se eu tinha assim um doce para comer e só tinha um, minha mãe nem deixava eu ficar comendo aquele doce na frente de outras crianças, para que as outras crianças não ficassem com vontade. Como é que resolve isso hoje, hein? Quando a gente vê aquelas coisas gostosas lá na televisão e não pode comer aquilo. Como é que resolve hoje, hein? Eu acho que se você mostra essas coisas para o seu filho, no mínimo você tem a obrigação de fazer alguma coisa e comprar e dar para ele comer. Eu penso isso. No mínimo. Então, irmãos, a depressão e o medo. Medo por quê? Medo por causa da violência. E não é só em crianças, é também em pessoas adultas que acabam encarando o mundo como um lugar perigoso para se viver. Um lugar vil. Um lugar de desrespeito. E a pessoa vai criando aquela mentalidade na sua cabeça, nos seus processos mentais, que induz ao medo. E está
é comprovado que crianças que crescem com medo resultarão em pessoas adultas com traumas, com tendências a problemas psíquicos, problemas psicológicos e problemas de relacionamento social também. O que nós queremos é que as nossas crianças sejam seguras. Que quando nós falarmos pule, ela acredita no pai? Ela vai pular de onde ela estiver? Olha, queridos irmãos, nós não podemos antecipar a idade da inocência, a idade da inocência. Nós não podemos trabalhar para tirar a criança da idade da inocência quando ela está na idade da inocência. Agora, os horrores que são mostrados na televisão, os desrespeitos mostrados na televisão, induz a criança a pensar que o mundo é daquele jeito, levando então essa indução ao medo, aos efeitos negativos. Em sexto lugar, nós estamos falando de estudos científicos. Intimidação a colegas, que é o que é chamado de bullying, que é um estímulo. A televisão, ela produz um estímulo e um apoio para que a criança seja um intimidador, conforme relatos de estudos que foram desenvolvidos. Desde desenhos infantis que massacram, que destroem. Então, isso vai despertar na criança o estímulo para intimidar colegas, para massacrar colegas, imitando personagens de desenhos infantis. Em sétimo lugar, indução de atitude machista. É uma coisa muito perturbadora, irmãos. Notadamente em desenhos animados, mas também em jogos, em games, os problemas relacionados com a violência, o desprezo e a aversão contra mulheres, moças, tratando-as como brinquedo sexual. E mesmo as novelas induzem a isso. Há um desprezo do gênero feminino. Então, induz a uma atitude machista. Em oitavo lugar, e tem a ver com o que nós falamos antes, dessensibilização dos sentimentos.
Há um estudo que foi feito com 150 alunos de quarta e quinta séries que preencheram medidas de exposição à violência na televisão, na mídia, e que isso minimizou a empatia com os problemas reais das pessoas que sofrem. Do próximo que está próximo e está sofrendo. Então, a exposição começa a dessensibilizar. Falta de sensibilidade. Diminui a sensibilidade ao sofrimento daquele que sofre e que está perto. Uma pesquisa muito interessante. Como medindo a pulsação, a frequência cardíaca. Evidentemente, quando nós nos sensibilizamos com uma situação, isso tem reflexo na nossa pulsação, o nosso coração acelera, bate mais forte, nós estamos sensibilizados com aquela situação. E a exposição à violência que é consumida pela televisão, ou com a televisão, diminui as reações emocionais, ou seja, ao efeito de dessensibilização. É muito interessante isso, né, irmãos? A pessoa está acostumada a ver assassinatos, a pessoa está acostumada ela mesma a praticar alguns assassinatos em jogos, por exemplo. Então, isso não é nada. Eu já vi pior do que isso. Eu sempre vejo pior do que isso. Então, meus amados irmãos, temos que atentar para isso. Tem a Fátima, que foi campeã de tiro ao alvo. É isso? Campeã estadual de tiro ao alvo. Naquele tempo. Há uma pesquisa, irmãos, que foi feita entre militares americanos, em que descobriram que os treinos de tiro ao alvo em círculos não produzia o efeito suficiente para induzir os soldados a atirarem em pessoas quando fosse necessário. Então precisava dessensibilizar esses militares, porque a hora que tivesse que atirar em uma pessoa, não é um círculo que tem que acertar lá no meio. Tem que atirar na testa da pessoa ou no coração da pessoa. Então substituíram o treinamento de tiro ao alvo por alvos com forma humana. Então, ao invés de atirar em um círculo, atire um boneco com tamanho de gente, com cara de gente,
com coração de gente, cabeça de gente. Dessensibilização. A exposição prolongada à violência na televisão causa dessensibilização no ser humano. A pessoa começa a achar normal. Número 9. Indução de mentalidade de que o mundo é violento e violência não gera castigo. Matar é normal. Matar é natural. Os personagens do meu desenho animado matam. Eu mesmo, com os meus jogos, também mato. Só que isso é natural. Num joguinho, uma coisa tão inofensiva, a pessoa vai com um carro no joguinho, realidade virtual, a 120, 140, 160, 200 por hora, aí bate, capota o carro. Daqui a pouco, o carro volta no seu estado normal novamente. Não, na realidade não é assim. Agora, o que isso aí está produzindo na mente da pessoa? O que isso daí está produzindo na mente das crianças? Olha, meus amados irmãos, é um treino que deve ser evitado. Notadamente em crianças. Que você conta a história para ela, até uma certa idade, há irmãos que são professores aqui, podem até falar melhor do que eu, a criança pensa que é verdade. Agora, quando a criança está assistindo televisão, ela não é diferente? É diferente? Todos vocês que já tiveram filhos pequenos, vocês sabem que vocês contam a história para a criança acha que é verdade. Agora, na televisão é diferente? Não, não é. Vamos ser inteligentes, irmãos. É que, às vezes, o efeito nós só vamos notar 15 anos depois, 16 anos depois, aqueles minutinhos diários em frente à televisão vai produzir aquele filho revoltado, aquele filho que grita com o pai, grita com a mãe. Mas por que meu filho grita? Por quê? O problema foi lá atrás, o problema não foi agora, não é agora. Não é agora, quando ele tem 16 anos, 17 anos, que ele começou a gritar. Essa construção, ela foi feita tijolo por tijolo e já está sólida. 10º, ou 10, prejuízo para a leitura. A televisão, ela não amplia a cultura literária. Ela ataca.
Hoje muitas pessoas não gostam de ler. Muitas crianças não gostam de ler. Nós lemos a Bíblia, mas lemos também os livros da literatura brasileira. Da literatura portuguesa. Irmãos, onde é que nós vamos parar, hein? Os dados são alarmantes. Os dados são alarmantes. Quem vê muita TV não lê bem, não lê muito e cada vez assiste mais TV. Um estudo examinou 332 crianças entre 6 e 8 anos. E esses estudos foram feitos em 7 épocas diferentes sobre o consumo diário de TV. E os resultados foram que as crianças que viam aproximadamente 1 hora de TV por dia tinham uma velocidade de leitura ruim. Os que viam 2 horas diárias de televisão tinham ainda menos capacidade de leitura. Os resultados são realmente negativos. Ensine o seu filho a ler. Evidentemente, a Bíblia é o livro número 1. Mas nós temos muitos outros livros. Livros destinados a crianças, livros destinados a adolescentes, livros evangélicos, livros da literatura brasileira, livros, como diz, da literatura portuguesa. Não crie o seu filho um analfabeto. Nem um analfabeto na Bíblia, e nem um analfabeto porque só assiste televisão, nunca leu um livro. Quantos anos você tem? Eu tenho 7 anos. Qual livro? Não, nunca li um livro. Eu só assisto televisão. Analfabeto. Analfabeto. Número 11. Diminuição do rendimento escolar e prejuízo para a cognição. Cognição quer dizer entendimento, compreensão. O rendimento escolar das crianças e adolescentes que veem muita TV cai assustadoramente. A má influência da exposição à televisão sobre as notas escolares é uma realidade. E por várias causas. Inclusive, por causas que dizem respeito ao estresse mental. Depois da criança, ou do adolescente, ou do jovem, ou da pessoa ficar exposta a tantas horas assistindo televisão, manda ela estudar matemática para ver o que acontece.
Manda ela decorar o Salmo 23 para ver o que acontece. Estresse mental. Meu Jesus. Agora vamos para aquilo que eu falei agora há pouco para os irmãos. Confusão, número 12. Confusão de fantasia com a realidade. De acordo com os estudos, é somente ao redor dos 8 anos que as crianças começam realmente a distinguir a fantasia da realidade. Então, o que ela vê na tela, ela toma aquilo como algo real. Eu lembro que uma vez, e essa é a razão porque as crianças com muita facilidade aprendem línguas estrangeiras, e às vezes aprende mais de uma língua de uma só vez, é porque a criança tem o seu cérebro como uma esponja. À medida que o tempo vai passando, essa esponja vai se enchendo de tantas coisas que a gente começa a absorver menos. Porém, a criança ela tem uma capacidade de absorção muito grande. É bom, porém, tem que ser administrado, porque pode levar a criança a um aprendizado e a fazer por imitação aquilo que não deve fazer. Televisão não é para a escola, televisão não é educação infantil, televisão não é babá. E justamente em um momento que a criança está formando os seus conceitos pessoais, em um momento que a criança está desenvolvendo a sua cosmovisão, a sua visão do mundo, a sua visão da vida, meus amados irmãos, isso tem que ser feito dentro de uma realidade bonita. Não é que vamos enganar a criança, não. Mas não vamos pintar um mundo que não é o mundo real. O mundo real que nós vivemos é um mundo onde Deus governa. Este mundo não é um mundo sem Deus. Jesus falou: eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo para que fique com vocês para sempre. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo estará aqui na terra. O Espírito Santo é Deus, o iníquo não vai se manifestar. O mal não vai vencer enquanto a igreja estiver aqui na terra. O bem vence o mal. Agora, não é isso que o diabo pinta para as pessoas. O diabo pinta um mundo agressivo, um mundo com monstros apavorantes, um mundo de mortes,
de dores, de enganos, de mentiras. Faça brinquedo para a sua criança, pega ela e faz um carrinho. Vamos fazer um carrinho juntos? Vamos fazer um vestidinho de boneca? Vou ensinar você a fazer um vestido para a sua boneca. Você sabe costurar? Eu vou ensinar você a pegar uma agulha e costurar um vestidinho para a sua boneca. Vamos retornar, irmãos. Vamos retornar à simplicidade. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, eu tenho muito medo que da mesma forma que Satanás, a serpente, enganou Eva, vocês também se afastem da vida simples, da simplicidade do Evangelho de Cristo. Vamos pegar mais os nossos filhos no colo, contar a história de Jesus. Vamos contar para eles a história de Jesus. Vamos contar para eles a história de Daniel, dos seus amigos, na fornalha do fogo ardente. Confusão de fantasia com a realidade. E a criança tem, naturalmente, a tendência da imitação. É natural. Número 13. Isolamento e outros problemas sociais. A televisão isola as pessoas, por natureza. Agora tem também a internet, né? Que também isola as pessoas. Mas estamos falando da TV, que isola as pessoas. E cada um pega o seu prato e vai lá para frente da televisão comer. Por favor, não deixe sua televisão ligada na hora do café da manhã, na hora do jantar, na hora do almoço. Não deixa ninguém pegar um prato e ir lá comer, lá no sofá, olhando televisão, semi-hipnotizado. O duro é quando a gente vai na casa de uma pessoa, aí a pessoa liga a televisão, você quer conversar com a pessoa? Mas a televisão está ligada, como é que você vai conversar com a pessoa se a televisão está ligada? E tem pessoa, quando chega em casa, a primeira coisa que faz é ligar a televisão, né? Aí eu quero ouvir barulho, eu quero ouvir algum barulho, eu não consigo ficar sem ouvir barulho. Tem gente que tem medo, se não estiver ouvindo barulho, tem que ouvir algum barulho. Então a televisão, ela produz isolamento e outros problemas sociais. Eu li, não nesse estudo, num outro, que também alguns assim, casais, o homem, a mulher, para se livrar de obrigações, ficam assistindo televisão até o outro dormir. Vocês já ouviram isso? Nunca ouviram falar isso? Fica assistindo televisão até o outro dormir. Isolamento e outros problemas
sociais. Irmãos, eu acho que não dá para descrever todos os males que esse aparelhinho pode causar na nossa casa e na nossa vida. Essa maquininha que pode ficar o dia inteiro funcionando em casa. Número 14. Aceleração do desenvolvimento. Como disse aos irmãos, criança é criança. Adolescente é adolescente. Certos assuntos não são para criança. Certos assuntos não são para serem comentados na vista de crianças. São assuntos para maiores de 14 anos, são assuntos para maiores de 16 anos, são assuntos para maiores de 18 anos, são assuntos para maiores de 21 anos. E a televisão, uma das coisas que ela faz é acelerar o desenvolvimento da criança. Raptando a criança da sua infância. Induzindo a criança a ter vocabulário, palavras, comportamento de gente adulta. Daí porque quantas crianças, antes de atingir uma idade cientificamente recomendada para relacionamento sentimental, a criança já está louca para namorar, está louca para beijar. Por quê? Por quê? Porque ela foi raptada da sua inocência e com os riscos e as consequências que todos nós sabemos. Para tudo tem o seu determinado tempo. Deus não fez nada errado. Deus não ia pegar uma criança que não tem capacidade reprodutora, uma menina que não está ovulando, que não pode ficar grávida. Deus não ia pegar essa criança e falar, vou colocar essa criança que não pode ficar grávida com esse homem para ela ficar grávida. Tudo tem o seu determinado tempo. E Deus fez todas as coisas no seu tempo. Deus programou tudo de uma maneira exata, excelente. Agora, meus amados irmãos, a televisão atua como elemento de aceleração do desenvolvimento, uma aceleração altamente prejudicial. Não há essa necessidade de precocemente a criança se envolver em determinados comportamentos emocionais.
sendo que ela não tem ainda uma estrutura mental para suportar as consequências e os efeitos desse comportamento, quem sabe, um relacionamento que muitas vezes desenvolvimento sexual precoce. Desenvolvimento sexual precoce. Então, meus amados irmãos, a idade para tudo. A idade para tudo. Deus fez as coisas no seu tempo exato. Deus fez tudo no seu tempo exato. Existe um momento, existe a hora de, não há necessidade de aceleração da sexualidade. Eu tenho que acelerar a sexualidade do meu filho, acelerar a sexualidade da minha filha. Para que isso? Não precisa. Mas eu tenho medo do meu filho ser gay. Ensina o seu filho no caminho do Senhor. Eu tenho medo da minha filha ser lésbica. Ensina sua filha no caminho do Senhor. Ele estará protegida no corpo, na alma e no espírito. Não há necessidade, eu tenho que acelerar, para ver se o meu filho já arruma uma namorada, para ver, ele tem que saber como é ser homem. Isso não está aqui neste livro. Isso não está aqui neste livro. Talvez você tenha que dobrar o seu joelho hoje e falar: Senhor, eu fiz isso por ignorância. Mas eu entendi, Senhor, eu clamo pela tua misericórdia. E que essa misericórdia não se estenda somente sobre mim, mas que se estenda sobre meu filho, que se estenda sobre minha filha. Que haja, Senhor, reversão de situações. Aleluia. Não exponha o seu filho a imagens, a coisas indesejáveis. Para que expor a uma situação que vai produzir desequilíbrio? Cada coisa no seu tempo. Cada emoção no seu tempo. Então, irmãos, a televisão e jogos também expõe a criança, o adolescente, à aceleração do seu desenvolvimento. Vamos pôr os pingos nos is. Amém? Criança é criança. Deixa a criança ser feliz. Deixa a criança aprender a lei do Senhor. Cada coisa no seu tempo. Amém, irmãos? Nós estamos falando de coisas científicas. Quando nós falamos de puberdade, estamos falando de um estado emocional e também de um estado físico, de um estado hormonal. Agora, essa aceleração, ela ocorre até mesmo no estado físico da criança. A criança que nem começaria, já começa em razão da aceleração a que ela foi induzida no seu cérebro. E que produziu efeitos
porque é uma comunicação entre o cérebro e o efeito, o sistema nervoso central, e daí produziu realmente uma aceleração, e aquela menina que começaria a ter a sua menstruação em tal idade, houve a aceleração, porque ela foi pressionada, 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 pressionada. Que Deus tenha misericórdia. Número 15. Nós temos que terminar. Prejuízo à criatividade. A imaginação, ao brinquedo imaginativo. E isso está provado. Que as crianças que não brincam ativamente, mas ficam expostas a assistir TV, e assistir TV, isso tem um impacto negativo na criatividade da criança. Em estudos feitos, os pontos com vários grupos de crianças, os pontos de criatividade, quanto mais exposta à televisão, menor o seu grau de criatividade. E isso já foi comprovado cientificamente. Criatividade é bom, irmãos, e é necessário. E nós temos que permitir que as nossas crianças sejam criativas, inventem coisas, construam coisas, e não fique ali só passivamente assistindo televisão ou só com coisas prontas, enlatados, coisas que nem são feitas para crianças com a cultura brasileira, com o clima brasileiro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vi nesse estudo, irmãos, algo assim, muito impactante, que a televisão, ela induz as crianças ao desenvolvimento do autismo infantil, que há uma correlação muito grande entre crianças com menos de 3 anos, que ficam expostas durante muito tempo à TV, e com o aumento do autismo infantil. Um estudo feito com 2.500 crianças que eram autistas, que a proporção aumenta 9 vezes para cada uma em 166 crianças que são expostas durante longas horas à televisão. Nós poderíamos continuar falando ainda do problema do vício, de vícios. Poderíamos ainda falar da indução ao consumismo, e há uma lista muito grande. Nós vamos encerrar com uma leitura no Salmo 101, versículo 3, que nós já lemos, mas vamos reler. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E eu gostaria que nós tomássemos esta palavra nesta noite
como uma palavra para a nossa casa, como proteção da nossa casa e da nossa família da contaminação espiritual. Você permitiria que um pai de santo realizasse um ritual macabro em sua casa? Você permitiria vampirismo em sua casa? Você permitiria a prática de atos sociais imoralmente condenáveis em sua casa? Nós indicamos um texto em Levítico que fala de maneira expressa, Levítico capítulo 14, versículo 33 e 34. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga de lepra a alguma casa da terra, da vossa possessão, o dono da casa, que é o responsável, fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. Faça um exame na sua casa. E se houver como que praga na sua casa, e a responsabilidade é do dono da casa, procure ajuda. Aqui disse: procure o sacerdote e diga para o sacerdote: parece que há como que praga na minha casa. Os versículos seguintes traçam um roteiro que o sacerdote indicaria para que aquele dono da casa tomasse providências, para que a sua casa não fosse destruída e os materiais jogados no monturo da cidade, que é o que Deus tem falado para nós. Vamos estar atentos. E se houver como que praga em nossa casa, vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. Parece como que praga, mas que tipo de praga? Ah, a praga que há na minha casa é que as pessoas gritam, é que as pessoas não se amam, é que as pessoas brigam. Vamos eliminar essa praga da sua casa. Ah, qual é a praga? Ah, a praga que tem lá é que o meu filho chuta, é que o meu filho bebe, é que o meu filho cheira. Qual é a praga? Ah, a praga que tem lá é que as pessoas não se amam. Vamos descobrir por quê. Vamos descobrir por quê. E o Senhor, Ele vai nos dar a forma para que a nossa casa seja uma casa abençoada. Para que a nossa casa seja como a casa de Carpo, aquela onde Paulo deixou os livros, os pergaminhos. Uma casa abençoada. Para que a nossa casa seja como a casa de Obed, onde a arca de Deus ficou, e Obed foi abençoada, a sua família foi abençoada, os seus filhos foram abençoados, a sua casa poderá ser uma casa abençoada. Agora, nós vamos ter algumas atitudes a serem tomadas. Proteja a sua casa da contaminação espiritual. Os muros devem ser preservados. Se os muros estiverem danificados, precisam ser restaurados. Se os muros estiverem destruídos, precisam ser reconstruídos. Agora, o principal disso, irmãos, é que é possível.
é possível a preservação, é possível a restauração e é possível a reconstrução. Não há nada que possa ter acontecido ou estar acontecendo que Deus não possa restaurar, reconstruir. Peça ajuda. Parece que há como que praga em minha casa. Vamos então procurar no livro do Senhor como restaurar. Vamos procurar no livro do Senhor como reconstruir. Só não podemos deixar os muros danificados, não podemos deixar os muros destruídos, porque as raposas e as raposinhas entram para danificar a nossa vinha, que é a nossa casa. Amém, irmãos? Assentados oremos. Ó Pai Santo, Pai nosso que estás nos céus, nós estamos aqui para aprender no teu santo templo. Estamos aqui, Senhor, para que sejamos capacitados, para que possamos exercer, Senhor, o ministério em nossas casas. E que possamos, cada um de nós, falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para que possamos, tal qual Noé, no momento em que a arca for fechada, toda a nossa família estar dentro da arca. É isso que nós queremos, nós precisamos. Talvez fizemos alguma coisa por ignorância, tomamos atitudes erradas, mas nesta noite nós entendemos a tua palavra, recebemos, aceitamos a tua palavra, e nós estamos pedindo, Senhor, a tua ajuda para a reconstrução. Estamos pedindo, Senhor, a tua ajuda para a restauração. Não queremos que hajam muros caídos, muros danificados, nem sequer uma fresta ou um buraco. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor, para a restauração. Precisamos da tua ajuda para a reconstrução. Oh, aleluia. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor, para implantar em nossa casa, em nossa família, os princípios estabelecidos pelo Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós precisamos, Senhor, de força espiritual e também força psicológica, para que nós nos desconectemos do mundo e estejamos conectados com a videira verdadeira, somente com a videira verdadeira. Oh, aleluia. Nós precisamos da força do Espírito Santo para resistir o diabo e o mundo, para resistir os costumes do mundo, a cultura do mundo, para resistir à sedução do mundo, a sedução de Satanás, e para viver, Senhor, voltados para ti. Nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, neste momento tão difícil, aqui neste mundo, neste momento em que Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, desenvolve uma atividade muito agressiva contra o ser humano. Oh, aleluia. Ajuda-nos a ter esse sentimento de que nós não somos do mundo, estamos, mas não somos. Ajuda-nos a desenvolver esse sentimento de pertencer ao reino de Deus, esse sentimento de cidadania do céu. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós precisamos, Senhor, de purificação, de desintoxicação. Desintoxicação na alma, desintoxicação nos sentimentos. Oh, aleluia, aleluia.
E nesta noite nós recebemos a tua palavra com este poder, Senhor. Oh, aleluia. Para que nós sejamos curados. Aleluia, aleluia. Pela fé recebemos a cura para as nossas casas, a cura para as nossas famílias. Em nome de Jesus, recebemos poder de resistência. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Estejamos de pé, irmãos. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, glorifique. Oh, aleluia, aleluia. A sua casa não terá mais o mesmo clima, porque você abre espaços de autoridade para o Espírito Santo. Espaços de autoridade para o Espírito Santo. Espaços de autoridade nós abrimos em nossas casas. Espaços de autoridade para o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar pelo sangue. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue de Jesus, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Quem sabe o número desse hino? 191. 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e da culpa nos livrou, com o sangue que manou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos. Mais perto. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Eis um grande Salvador, eis aqui Deus Salvador, remador, bom pregador, ao Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de
Jesus no Calvário. Glória a Deus. Não hesite em pedir ajuda. Eu quero pedir ao pastor Luciano, ao pastor Marcos, que venham aqui à frente, por favor. Não hesite em pedir ajuda para a igreja. O texto de Números diz, Números, Levítico, capítulo 14, versículo 33. O dono da casa fará saber ao sacerdote dizendo: parece, é uma suspeita. Eu tenho uma suspeita, eu estou desconfiado, parece-me que há como que praga, não é que há praga na minha casa, parece que há como que praga, é uma suposição, eu estou desconfiado, parece que há como que praga em minha casa. Então o sacerdote dará tais e tais e tais orientações. Agora, não haverá praga na sua casa. Se há uma suspeita, fale conosco. Nós não podemos deixar que haja praga na sua casa, ou que continue praga na sua casa. Você tem o direito de santificação da sua casa, o direito da purificação da sua casa, e nós estamos aqui para ajudar você. Aleluia. Ó Senhor, obrigado por nos reunir aqui como uma família, uma só família, Senhor. Porque o que se passa, Senhor, na casa de cada irmão interessa a nós, porque nós somos uma só família, somos o mesmo corpo, somos uma só igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, Senhor, eu creio completamente de que nesta noite o Senhor está escrevendo uma nova história para cada família que está aqui representada, e para outros que não estão aqui nesta noite, mas que são daqui, para outros que não estarão aqui, mas que são daqui, porque estão conosco à distância, pela internet. E nós oramos pelas suas casas, nós oramos pelas suas famílias, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Famílias fortes, igrejas fortes. Eu creio que esse estudo, essa série de estudos, visam o fortalecimento desta igreja. Deus tem promessa para esta igreja. E eu creio que a cirurgia foi feita. Aleluia. A cirurgia foi feita. Agora, aqueles que passaram pela cirurgia, você vai para o quarto, e do quarto você vai para a sua casa, e os efeitos serão vistos nos próximos dias. Grandes milagres, grandes acontecimentos no nosso meio. Glória a Deus, nós temos promessa de Deus, e as promessas vão acontecer. Glória a Deus, saia daqui nessa noite dizendo: eu vou sair para grandes mudanças. Vou sair para causar grandes mudanças. E essa mudança vai acontecer na minha casa, na minha família, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Nós estamos esperando, irmãos, e Deus vai fazer acontecer grandes milagres aqui em nosso meio.
As cirurgias já foram feitas. Aleluia. Já foram feitas. Agora nós vamos colher os grandes resultados. Amém? Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja em todos os nossos corações, hoje e para todo sempre. Digamos todos, amém. Amém. Deus abençoe.